terceiro módulo da oficina da Escola Rural de Cinema. Hoje a gente tem a participação da diretora e roteirista Caroline Biagi aqui com a gente. Eu postei lá no Instagram, a Caroline já dirigiu e roteirizou vários curtas, né? Tem uma carreira aí bem legal, bem sólida, assim, uma narrativa própria. E hoje ela vai dividir um pouco, falar um pouco sobre o processo de direção para a gente, falar um pouco da experiência dela, trazer referências. Tá, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Quando você quiser compartilhar a tela também, só compartilhar. Tá bom. Obrigada, Angélica, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gabi, Cauane, Emily também. Eu conheci a Angélica na faculdade de jornalismo, na verdade, mas já no final da faculdade de jornalismo, o meu trabalho de final do curso assim, foi sobre cinema, então era algo que eu sempre gostei muito. E eu acabei emendando uma faculdade de cinema, né, de jornalismo, assim, né? E durante a faculdade eu participei de... Enfim, eu tinha muita vontade de fazer filmes, de participar de gravações, assim. Então, qualquer função que tinha, eu fazia, assim. Então, eu acabei fazendo muita... No começo, eu fazia muita coisa de direção de arte. Eu era muito assistente de arte, né? Que é essa pessoa que arruma os cenários, arruma os objetos, pensa os figurinos, às vezes, né? Maquiagem. Daí também comecei a fazer muita produção. E a única área assim, que eu nunca fui tanto foi para de direção de fotografia, né? Que é o próximo módulo de vocês. Porque, embora eu goste muito de tirar foto, tem uma parte técnica ali das câmeras, das lentes, que não me atrai muito aprender, assim. Mas, mesmo assim, tive aula sobre isso. Então, durante o curso, eu participei de muitos filmes em muitas áreas diferentes. E isso, eu penso que hoje me ajudou muito a ser diretora, assim, né? Porque como até vocês postaram, né? A Paula também falou, né? Que um diretor, uma diretora é um maestro, uma maestrina, né? Do set, do filme. E para isso você precisa entender um mínimo de todas as funções, sabe? Porque se você não sabe, fica difícil você pedir o que você quer ou falar o que você não quer. Então, nesses últimos anos, principalmente, gravando os curtas, eu fui aprendendo muita coisa na prática. A parte de pós-produção, por exemplo, né, de edição do filme, de pensar a cor, de pensar o som, que é algo que você faz depois da gravação. É algo que eu ainda estou aprendendo, sabe? Porque era uma coisa que na faculdade a gente não tinha tanto acesso, mas já no mundo, no mercado, a gente tem que lidar com isso. Então, é sempre um processo de aprender, assim, aprender muitas coisas e ter muita vontade de aprender também, né? Dirigir é um pouco isso também. Pesquisar, ver muito filme, ler muita coisa. Eu sou muito influenciada por literatura, sabe? Não que eu adapte contos, livros específicos, mas é algo que acaba me influenciando nas temáticas, de coisas que eu vejo, de músicas que eu ouço. Então, é um pouco isso, assim. Foi mais pro fim da faculdade que eu comecei, de fato, a dirigir mais filmes. Já ali eu já escrevia, já roteirizava também para amigos dirigirem. E hoje estou aqui, assim, trabalho hoje muito como roteirista e diretora e também como produtora até alguns anos atrás, assim, produzir filmes, produzir uma minissérie, produzir uma exposição também, enfim, que às vezes a gente acaba, exposição de vídeo, né, você acaba indo para vários lugares quando você está trabalhando com artes, com cultura. Tá, vou compartilhar aqui.
mensagem, né? É importante também pensar isso. Vocês que estão fazendo todo o processo, né, desde a escrita do roteiro, qual é a mensagem do roteiro que vocês querem passar, sabe? Isso já vem desde a concepção da história, que às vezes o diretor e a diretora estão envolvidos, às vezes não, sabe? Tem muitos roteiristas que vendem suas histórias, produtores que compram histórias e daí convidam diretores ou diretoras. Então, esse processo varia. Eu tenho escrito os meus filmes, né? Os que eu dirigi. Mas tem várias formas disso acontecer. E a partir dessa escolha da história, escolha do gênero também, isso é muito importante, o gênero da história, né? Se é drama, comédia, terror, suspense, enfim, isso também acaba moldando muito as escolhas de direção. Vou falar um pouco disso mais para frente. Essas escolhas, né, que eu falo, elas são feitas durante todo o processo da feitura do filme. E é um processo longo, tá? Assim, eu tinha uma das minhas professoras favoritas da faculdade falava que dirigir filmes é uma tentativa de resistir ao tempo, assim, tanto porque você tá fazendo coisas que você quer que fiquem, né, para a posteridade, seja ela qual for, né? Talvez seja um ano, talvez seja 10, talvez seja 50, talvez seja 100 anos, mas porque também vai demorar para você fazer, sabe? Mesmo curtas-metragens, vocês já estão nesse processo, né? Vocês estão há meses construindo a história, daí vocês estão pensando na produção, aí agora vocês entraram na parte de direção, para direção de fotografia, para gravação. Isso porque é um curta-metragem, que é um filme menor, né? Com menos exigências, assim, né? Mas ainda assim é um tempão, né? E aí, o que eu coloquei aqui são listando basicamente, assim, ou pensando nos curtas-metragens, principalmente que eu fiz nos últimos anos. Enfim, atividades básicas, né? Que seria analisar o roteiro quando você está dirigindo uma coisa que você não escreveu, né? Daí você acha ali a forma que você quer contar aquele roteiro, você pensa até adaptações, tem muitos diretores e diretoras que gostam de mexer no roteiro, sabe? Assim, claro, preferencialmente com a ajuda de quem escreveu, né? Mas tem essa primeira análise, aí depois você define a sua equipe técnica e artística, né? Quem vai produzir, quem vai fazer a fotografia, quem vai fazer a arte, quem vai estar com você no set, isso é muito importante, assim, porque tem que ser pessoas que você confia e preferencialmente que você goste, né? Porque são pessoas que vão estar com você durante um processo longo, assim, né? Durante os dias de gravação, durante a pré-produção, né? Que num curta dura um mês, mais ou menos, depende, né, do curta. Mas essa é uma das partes da direção também, trabalhar, escolher com quem você vai trabalhar, né? É uma parte muito importante. Daí fazer teste, escolha do elenco. Tem uma ajuda de um produtor, geralmente de elenco, né? Que ajuda a organizar os testes, ajuda a marcar, enfim. Ou alguém da própria produção mesmo, quando não tem um produtor de elenco específico, faz isso. Mas é quem dirige o filme que escolhe o elenco, né? Aqui tem visitar e escolher as locações. Visitar é um primeiro passo quando você não tem uma locação já pensada, sabe? Tem muitos filmes que você... eu li e já pensei na casa da minha mãe, sabe? Para gravar. E aí... Mas tem muitos que não, que você tem que ir atrás. E daí isso tem essa parte de visitar, daí escolher, ver qual que é mais possível, qual que... E depois você ainda volta uma ou duas vezes, de preferência, durante o processo de pré, para levar a equipe, né? Porque, assim, não dá para toda a equipe ir toda vez que você for escolher, assim, toda vez que você for visitar, então você tem que levar a equipe depois que você já tiver escolhido a locação, para eles verem, né? Se tem muito barulho, se tem como é que é a luz, se tem coisa lá que você pode aproveitar no cenário, sabe? Se não é possível fazer essa visita com a equipe inteira,
tem a opção de tirar bastante foto, né? Se você conseguir tirar bastante foto, compartilhar com a equipe, prestar atenção em certas coisas, porque som mesmo, a captação de som é muito sensível, né? Daí, de repente, está rolando uma obra, sabe? E você não se tocou disso e você vai gravar no meio de uma obra. Então, é algo que precisa ser pensado. É ideal com a equipe, mas se não puder também, né? Tudo bem. Definir a decupagem, né, com o diretor e diretor de fotografia, que é escolher esses planos do filme, né, essa cara do filme, essa cara estética. Eu gosto muito de fazer junto com a minha diretora de fotografia. Tem diretores e diretoras que preferem eles fazer sozinhos e depois passar. Eu gosto de pensar mais num trabalho colaborativo, sabe? Porque não é só uma coisa técnica, sabe? É uma coisa artística também. A diretora de fotografia, o diretor de fotografia também está se expressando artisticamente naquele trabalho, sabe? Com sorte, né? Se ela quiser, se ele quiser, né? Porque tem gente que também não está interessada. Mas, então eu gosto de pensar mais colaborativamente. Também com diretor, diretora de arte, figurinista, maquiador ou maquiadora. Isso também é definido, para mim, sempre é definido em conjunto. Eu geralmente trago algumas cores já, que eu vou mostrar depois para vocês, que vem nesse mood board, né, que vocês já até fizeram também para os projetos de vocês, né, mais pastas de referência, fotos, e a partir disso, quem faz a arte consegue ter uma ideia da cor que eu estou pensando, sabe? Eu falo, eu acho que isso aqui vai para um lado mais escuro, aqui vai mais para tons pastéis, então varia, assim. Mas é decidido junto também. São todas reuniões na pré-produção, né? Aí eu ensaio com o elenco, vou falar um pouco mais de elenco, ensaio depois. E aí, antes do roteiro, também fechar uma última versão desse roteiro a partir do ensaio, porque o que acontece é que quando você ensaia, você vê que algumas falas não estão funcionando, sabe? Ou que às vezes o ator ou a atriz traz alguma coisa nova que fica interessante para o personagem, você acaba adaptando algumas coisas, então é sempre importante ter essa versão logo antes da gravação, sabe? E parar para fazer essa versão quando você já tiver feito todas as adaptações, assim, não só de elenco, mas até de, de, de cenário, se você juntou cenas, sabe? Cortou cenas. É mais organizado você ter essa versão, essa última versão antes. Aí tem a liderar o set de gravação, né? Eu coloquei alguma coisa aqui, algumas coisas, né? Dirigir atores e atrizes, aprovar a luz, o cenário figurino, aprovar os takes, né? Que são os arquivos, as gravações de imagem e som, isso compete à direção. E daí na parte de pós-produção, já é acompanhar e aprovar a edição de vídeo, som e cor, porque existe todo um processo depois de montar esses pequenos vídeos, né, assim, para fazer o filme, esses pequenos takes, e de também mexer no som e mexer nessa cor, porque tem algumas câmeras que gravam, às vezes, numa cor mais básica, assim, que você pode mexer depois. Às vezes tem uma coisa que está super estourando na gravação que não deu certo, que existem programas hoje que ajudam a amenizar isso para não chamar tanta atenção, sabe? Então, e esse processo é um processo longo, assim, geralmente, dura alguns meses. E se você não tiver alguém que faz tudo, né? Porque tem essa galera também que faz tudo, que edita, faz som e cor, aí é um pouco mais rápido, né? Mas se você tem que passar um por um, demora um pouquinho mais. E aí, depois disso, tem a definição de materiais, divulgação do filme, que envolve geralmente um designer e a pessoal da produção, né? Também pensando para onde esse filme vai, para onde você quer exibir esse filme. Tem alguns materiais que funcionam mais para a internet, outros que funcionam mais para divulgar em matérias, sabe? De site, assim. Outras são mais para Facebook. Hoje tem muitos filmes que já fazem material especificamente para o Instagram, sabe? Muitos filmes e séries, né? Então, isso é decidido junto com a produção, geralmente, que já está pensando
nessa distribuição, né? A Paula falou um pouco de distribuição também, né? Que ela trabalha muito com isso, mas que é geralmente pensar essa vida do filme depois que ele fica pronto, enquanto o filminho ali, né? Que a gente fez e tal. E daí, por último, é representar o filme nos eventos, né? Que são sessões de estreia. É sempre legal fazer uma sessão com a galera que participou, tanto da equipe quanto do elenco. O elenco adora, né? Se vê no cinema, na tela grande, tela média, tela pequena, qual tela que der. Mas é sempre legal, assim, o pessoal fica sempre muito feliz nessas sessões de estreias com quem participou. Nos festivais também é legal, porque muitas pessoas que nem te conhecem vão ver seu filme e vão querer fazer perguntas sobre. E por isso até que é importante você ter desde o começo já uma ideia do que você quer passar com aquele filme, porque isso pode ser questionado lá na frente, sabe? Então, claro, as coisas vão mudando, você vai se adaptando, mas é importante ter isso mais ou menos definido, assim. Esses são os básicos, assim, né? Mas tem mais específicos a partir de cada uma dessas, né? Mas acho que isso é o básico. Alguma dúvida até aqui? Carol, você acha que quando o roteirista é o diretor, né? Quando as duas pessoas, esses dois papéis são da mesma pessoa, né? Que é no seu caso, você acha que facilita, assim, quais são os ganhos e quais as perdas, assim? Dá pra gente analisar dessa forma, assim, quando é a mesma pessoa? Eu acho que facilita para mim, porque quando eu estou escrevendo, eu já estou pensando em imagem, sabe? Então é um processo meio junto. Mas eu conheço também pessoas que são só roteiristas ou que são só diretoras e diretores e funciona muito bem para eles também, porque tem gente que prefere só pensar nas imagens, sabe? Assim, não que não esteja pensando na narrativa, mas que gosta mais desse processo de pensar como transformar aquilo numa coisa visual, sabe? Do que de fato vocês passaram por isso, né? Pensar todas as etapas da narrativa, as viradas. Isso dá muito trabalho. Escrever dá muito, tudo dá muito trabalho, né? Mas escrever é um processo muito longo, né? Também. E tem gente que prefere pegar só da direção para frente, assim. Eu acho que varia muito. Para mim é mais fácil porque eu já penso as duas coisas juntas. Eu nunca peguei roteiro de outras pessoas para dirigir, seria algo novo, eu acho, para mim. Não estou fechada a isso, mas é algo que eu nunca fiz, mas já escrevi para pessoas dirigirem e eu acho que o importante é ter muita sinceridade, assim, sabe? Porque o que eu já vi acontecer também é de ter diretores, diretoras que. Outra vez? Não. De ter diretores e diretoras que, enfim, não gostam de certas coisas do roteiro, e daí mudam, e daí isso cria uma situação meio chata às vezes, sabe? Mas. Vocês estão me ouvindo? Tá rolando? Agora sim, travou só o comecinho. Tá. Não, é que eu acho que é importante ter sinceridade, sabe, no trabalho, assim, é também um processo de parceria, eu acho. Se você vai dirigir o processo, ou se você vai dirigir o roteiro de alguém, sabe? Eu vejo que hoje tem gente que não faz isso, né? Diretores e diretoras que só pegam o roteiro e vão lá e adaptam e fazem. Mas eu também vejo pessoas numa tentativa de incluir mais roteirista no processo do filme, sabe? Que eu acho ou a roteirista, sabe? O que é muito legal, assim. Tipo, aqui, como eu coloquei, fechar a última versão do roteiro com o ou a roteirista, isso é muito legal, sabe? É muito importante ter, para o roteirista até, eu acho, né? Para a roteirista, ter essa oportunidade de ver um ensaio, por exemplo, ver o roteiro se transformando, sabe? Ter essa oportunidade de fazer essas mudanças. Isso já inclui, enfim, tem roteiristas que vão para o set, que era uma coisa meio. Até alguns anos era meio esquisito roteiristas irem para o set, né? Porque você vai ver as coisas mudando
Mas hoje já tem gente que vai, e isso é bem legal. Eu não sei, acho que depende de cada um. Para mim é mais fácil já pensar os dois juntos, assim, porque eu já penso junto. Eu acho que também quando o roteirista tem o conhecimento do diretor, ele também acaba escrevendo melhor, né? Quando ele domina, porque a linguagem cinematográfica é uma técnica à parte, né? Mas que também conversa com o texto. Então, quando o roteirista tem, como é o seu caso, assim, eu acho que fica bem mais rico, assim, o resultado, né? Eu acho que também pode ser uma questão de estilo, sabe? E estudar a linguagem também todo mundo pode fazer, né? No sentido de ver muitos filmes, ler texto, ler, ler livros, enfim, isso vai melhorando o seu conhecimento, assim, claro, por eu já pensar em imagens, talvez seja mais fácil para mim escrever em imagens já, né? Coisas. Mas isso também foi tudo um processo, tá? Quando eu comecei nos meus primeiros roteiros, não era assim, foi melhorando, vai melhorando, né? A gente vai melhorando aos poucos. Quanto mais você faz, você vai pegando, assim, nossa, eu fazia isso, mas agora já melhorou bastante. Tem coisas que eu ainda quero melhorar, sabe? Tem coisas que eu ainda não consigo passar no roteiro, sabe? Que eu acho que pessoas que trabalham só com roteiro talvez já consigam, porque eles já têm esses conhecimentos, essas ferramentas, né, que a gente fala. Eu, como junto as duas coisas, talvez ainda tenha que estudar mais, sabe? Então, varia. Eu acho que também tem muito a ver com estilo, assim. Tem muito a ver com estilo, porque tem roteiristas que só trabalham com roteiro mesmo, e o filme e o roteiro é super visual, né? Assim, você lê e você tá vendo já. Então, acho que é uma questão de ir melhorando aos pouquinhos, assim, de ler roteiro também, que não é uma coisa super legal ler roteiro, mas é importante ler, né, para você ver as pessoas fazendo, assim, outros roteiros que as pessoas fizeram. É importante, assim. As mudanças, né? Sim. Papel para É, até sim. quando é o próprio roteirista é o diretor também, tem muita mudança, né? Sim, tem muita mudança, porque o set tem essa coisa, né, de falar que o set é um organismo vivo, assim, né? Muita coisa pode acontecer, assim, muita coisa de boa, muita coisa de ruim também, enfim. Com sorte, só as coisas boas vão acontecer com vocês, assim, né? Já considerando que a pandemia já atrapalhou um tanto. Já gastou a cota de desgraça que aconteceu. Então, estamos livres. Sim, Der certo, vai ser perfeito. tá. Mais alguma questão? Vocês podem me interromper quando quiser, tá, gente? Fazer qualquer pergunta. Como assim um organismo vivo? Eu não entendi. De verdade. Tá bom. É meio que uma expressão, assim, que a gente fala, né? Porque, assim, vocês estão vendo todo o processo, a gente tenta se preparar ao máximo para gravar um filme, né? Porque envolve muita gente, envolve muito trabalho. Geralmente você só tem aqueles dias específicos para gravar, você não pode gravar outros dias, porque as pessoas têm outras coisas para fazer, né? Então, eu, por exemplo, todas as vezes que eu deixei para decidir alguma coisa no set, eu me arrependi, assim, porque aí era muito difícil, porque já tinha muita coisa acontecendo, uma coisa atrasou, um ator ou uma atriz atrasou, teve uma gravação que deu errado, um som que está atrapalhando, então tem todas essas coisas, você está gravando no mundo, né? A gente não está gravando em estúdio fechado, que é um ambiente mais controlado, que é um lugar que a publicidade grava bastante, por exemplo, que você consegue controlar mais. Como a gente está gravando, por exemplo, vocês vão gravar na escola, vocês vão gravar numa casa, numa fazenda, né? Enfim, num sítio. Muita coisa pode acontecer, sabe? É nesse sentido que eu falo que é um organismo vivo. Você não tem controle sobre tudo que vai acontecer no set, assim, é impossível. A gente tem que se preparar ao máximo, saber o que a gente quer gravar, saber o que a gente quer fazer, mas muitas coisas podem acontecer, de bom e de ruim, assim, tem coisas muito boas que acontecem no set que tornam o seu filme melhor até, sabe?
Quando você vai ver, eu ia fazer a cena de um jeito, não deu certo porque choveu, mas aí eu fiz no dia seguinte e tinha uma luz maravilhosa, sabe? Assim, e aí uma coisa que parece que deu errado, na verdade deu certo. Mas é um pouco essa expressão do organismo vivo, né? Que não é algo que você vai estar 100% preparado o tempo todo, sabe? Você vai ter que lidar com aquilo que se move, né? Que se mexe, que muda. Que nem a gente, que nem nós, que somos organismos vivos, assim. Estamos sempre mudando. Deu para entender mais ou menos, Gabi? Sim, a gente sempre está em constante mudança e a gente tem que estar preparado, tipo, para o que for acontecer. Entendi. Obrigada. Imagina. Tá, vou passar para o próximo. Eu fiz aqui enfim, o que seria uma equipe de direção. Aqui seria de um longa-metragem, tá? Aqui seria uma equipe um pouco maior, mas só para explicar um pouquinho para vocês, né, a diferença. Tem o diretor ou a diretora. Tem essa figura hoje que é o diretor ou diretor assistente, que é alguém que não tem a palavra final no filme, assim, na gravação, no take, mas é alguém que está lá junto com a pessoa que está fazendo a direção, pensando criativamente, alguém que tem relação com atores também, com ensaios, que participa de todo esse processo criativo. Não é todos os filmes que têm isso, assim. Aqui no Brasil começou a ter um pessoal mais jovem agora, que está trabalhando como diretora ou diretora assistente. Eu nunca tive num filme que teve essa função específica, mas me parece uma função interessante, assim. O primeiro ou a primeira assistente de direção do filme é quem organiza a gravação. Assim, que quando vocês vão pensar a ordem de como as coisas vão ser gravadas, alguém vai ter que estar controlando, alguém vai ter que pensar essa ordem, que nem de preferência é melhor não ser o diretor ou a diretora, assim, porque está muito próximo do roteiro e, enfim, é melhor ser alguém que tem uma visão de fora, sabe? E é alguém que vai apressar o set, assim, sabe? Ó, a gente tem meia hora para gravar esse plano, senão a gente vai ter que cortar o outro plano que vem no final, sabe? Então é alguém que vai estar controlando isso. Eu recomendo que seja alguém que não seja o diretor ou a diretora do filme, porque é muita coisa, sabe? É muito difícil você se controlar e controlar todo mundo e ter que lidar com atores e atrizes, lidar com as pessoas que estão fazendo as outras funções, sabe? É muito difícil, assim. É uma função muito importante no set, tem que ser alguém que presta muita atenção, assim, tem que estar muito ligado em tempo e tudo mais. E eu falo da ordem de gravação porque, assim, os meus filmes quase todos foram feitos em só uma locação, né? Vários cenários, mas uma locação. Só que eles nunca foram gravados na ordem do roteiro. Porque por causa de luz, às vezes por causa de som. É muito difícil você conseguir gravar cronologicamente. Então precisa de alguém para pensar qual seria essa ordem principal. Por exemplo, vocês têm o plano. Geralmente a gente começa no plano geral, sabe? Porque daí você tem esse plano de cobertura que a gente chama da cena inteira. Se não der tempo de fazer todos os planos que vocês quiserem fazer, pelo menos vocês têm uma versão daquela parte do começo ao fim. E daí alguém que vai pensar também essa hierarquia dos planos, sabe? Qual que é o plano que é o menos importante dessa cena e que se não der tempo a gente não faz, sabe? Alguém que vai estar ligado nisso. É uma função muito importante do set, assim. Desde os primeiros curtas que eu fazia da faculdade, os professores, as professoras já indicavam que isso deveria ter, sabe? Tipo, você pode ter só 5 pessoas no set, mas se escolha alguém para ser assistente de direção, porque senão vocês vão se perder, assim, na gravação. E é fato. É importante ter alguém para pensar nessa ordem. Continuista, sabe quando aparece
esses vídeos falando que a pessoa aqui tava com o cabelo de um jeito, aqui tá com o cabelo do outro. Isso acontece muito nos filmes. Tava segurando com a mão, o copo na mão direita, depois um outro aparece na mão esquerda, sabe? Uns errinhos, a gente chama de erro de continuidade. Porque existe uma pessoa no set que tem que prestar atenção nesses detalhes. Claro, nem sempre é possível, como eu disse, como a gente não grava na ordem cronológica, tem coisas que escapam, é normal, assim, fica difícil mesmo. Cabelo, principalmente, assim, é muito difícil manter essa continuidade do cabelo. Mas é alguém também que sabe o roteiro do começo ao fim, para ter certeza de que algo muito importante não deixou de ser gravado, sabe? Assim, tipo, essa pessoa, ela vai não só esses pequenos detalhes da mão, do cabelo, do lado que a pessoa tava, da calça jeans que a pessoa estava usando, mas para pensar mesmo tudo que precisa ser gravado naquele dia. A pessoa vai fazer uma lista de tudo que não pode faltar nas cenas, assim, porque depois lá na frente pode ser um problema, sabe? Quando está gravando as gravações de filmes, né, longas metragens demoram semanas, né? 4, 5, 6 semanas. E aí, às vezes, lá na frente você pensa, nossa, eu tinha que ter gravado o ator segurando uma coisa aqui que vai aparecer lá na frente e não gravou, sabe? Porque escapou, assim. Então, também é uma função muito importante do set. Mas, assim, isso é para filmes maiores, tá, gente? Curtas-metragens é muito difícil ter continuista, porque são equipes menores, né? A gente não tem como ter uma equipe super grande, né? E aí tem essa função do preparador ou preparadora de elenco, que em alguns casos é só na pré-produção, né? Que é logo depois que você escolhe as pessoas, escolhe o seu elenco, essa pessoa vai ajudar a pensar nessas dinâmicas de ensaio e a partir do roteiro, né? O que vai ser ensaiado, quais outras atividades a gente vai fazer. Mas tem alguns sets que o preparador ou a preparadora também estão, assim, no dia da gravação, porque eles ajudam ali às vezes quando tem algo muito tenso, assim, uma cena muito tensa do ator ou da atriz, precisa de um exercício específico, esse preparador ou preparadora tá lá, assim. Mas não é tão comum que essa pessoa esteja o filme inteiro, sabe? Em geral, na gravação vai nos dias específicos. Daí eu vou falar um pouquinho do trabalho com elenco. Aqui tá uma ordem de como as coisas são feitas, assim, né? Que é essa divulgação de testes, isso é feito pela produção, ou um produtor, produtora de elenco mesmo, ou pela produção em geral, que daí publica em redes sociais, manda para e-mails específicos, grupos. Aí em Londrina eu sei que tem, por exemplo, tem o Dramática, né, que é o grupo de estudos de dramaturgia, que eu sei que eles lidam com audiovisual e com teatro. Por exemplo, o curso de artes cênicas da UEL, sabe? Deve ter um grupo, daí você vai lá e posta. Grupos de teatro mesmo, não necessariamente da faculdade. E suas produtoras mesmo postam bastante, assim, que nem aí em Londrina tem a Quinoarte, a Quinopus, a Filmes do Leste, são produtoras que são daí e que quando eles vão fazer um filme, fazer uma série, fazer alguma coisa, eles geralmente vão colocar no Instagram deles, por exemplo, chamada para elenco. E aí o que acontece é que, em geral, você tem que mandar um e-mail com informações básicas, eles vão ter listado nessa chamada, nessa divulgação do teste. O que eu pedia, que eu peço, né, geralmente nesses testes, é foto de rosto, assim, normal, não precisa ser nada produzido, quanto mais natural possível, inclusive, assim. Idade e se tem alguma experiência com cinema, assim, com gravação. Isso não é necessariamente importante, assim, eu já trabalhei com
com uma atriz, por exemplo, que ela não era atriz quando eu chamei ela para o meu curta, sabe? Eu tinha visto ela num outro filme que ela meio que participou, que o namorado dela estava fazendo, daí ele chamou, ela foi, daí eu falei, essa menina é interessante, vou chamar ela para o teste. Ela não, até hoje ela não é atriz, né, a Beatriz. Mas não tem problema se você não tiver nenhuma experiência, assim. E é isso que a gente pede, assim, um e-mail. Tem algumas pessoas hoje que já pedem um vídeo curto, assim, só para ver um pouco como você se move e tal, mas eu, por exemplo, nunca pedi vídeo. Aí esses testes de elenco são marcados, né? Ou presencial, numa sala, assim, normal, ou online. Mesmo antes da pandemia, tinha muito teste que era feito online, porque às vezes o ator ou a atriz não tá na cidade que a gravação vai ser feita, mas ele tá a fim de participar, e se for selecionado, não tem problema de ir para a cidade, sabe? Isso é muito legal, assim, se você quer trabalhar como ator ou atriz, é importante procurar coisas fora da sua cidade, se for possível para você, sabe? Se não for muito longe, assim, sabe? Se não for dar um super problema, se você puder ir fazer um filme por um dia, sabe? Poder estar em Curitiba um dia para fazer um filme, se não for um grande problema para você. Não tem. O pessoal anda fazendo testes, assim, com gente de vários lugares online. Eu, particularmente, eu não tenho tipo físico nos meus personagens. Isso é uma dica que eu dou até. Eu geralmente só escolho idade e se tiver alguma característica muito específica, assim, tipo, tem que ser alguém muito alto, porque o personagem exige isso, sabe? Ou tem que ser uma menina com cabelo super comprido. Bem que isso também, o cabelo super comprido, dá pra, dá pra fazer um fake depois, né? A maquiagem e cabelo tá aí pra isso. Mas eu não coloco tipo físico porque eu geralmente estou aberta aos atores e atrizes. Eu coloco idade porque eu acho importante no teste, assim, né? Os personagens têm uma idade, né? Quando você faz o filme. E então, eu já descobri coisas muito mais legais, assim, tentando, sei lá, claro, quando a gente imagina na nossa cabeça, a gente tem uma pessoa na nossa cabeça, assim, né? Mas aí, para mim, essa dinâmica de fazer os testes é muito de descobrir o meu personagem em outras pessoas, sabe? Pensar, olha, essa menina tem um olhar que pode ser interessante para o meu personagem, sabe? Esse jeito que ela olhou pode ser legal. Então, eu já tive personagens que meio que mudaram, assim, até um pouco a personalidade deles, sabe? Por causa disso. Porque o que eu tinha na minha cabeça era uma coisa e a pessoa que eu achei mais legal, mais interessante, que foi melhor no teste, não era necessariamente isso, sabe? Assim, de personalidade, digo, né? Então, isso é algo para mim, assim, a não sei que tenha uma especificidade do personagem, do tipo físico, assim, não é algo que eu barro pessoa, sabe? Tipo, tem que ser. Tanto que os meus testes são sempre muito mulheres de 20 a 30 anos, sabe? Geralmente são muito gerais, assim, adolescentes de 12 a 16, sabe? Claro, você recebe muito e-mail e muita resposta, assim, né? Você tem que estar disponível para ver. Isso é o meu processo, assim. E o que eu faço também, durante eu vou falar um pouquinho da dinâmica de teste. O que eu faço, geralmente, é escolher uma cena com diálogo do roteiro e também propor alguns jogos, assim, algumas mudanças, sabe? Tipo, eu faço muito de colocar atores e atrizes juntos, sabe? Cenas que tem dois personagens. Aí eu coloco eles conversando, se possível. Depois eu troco, falo, agora você faz esse personagem, você faz o outro.
para mim não é importante, não é essencial que a pessoa tenha decorado o texto, sabe? Até eu acho melhor quando rola um improviso, assim, a pessoa entendeu a cena, sabe? É mais importante a pessoa entender a cena do que, de fato, saber o texto do começo ao fim. E daí eu proponho esses exercícios simples, mas tem muitos testes, assim, tá? Eu conheço diretoras que o teste, por exemplo, não tem cena. O teste é prepara aí, me conta uma história sobre que você presenciou alguma coisa na sua família ligado à morte. Por exemplo, eu trabalhei com uma diretora que tinha um filme que era sobre morte e o primeiro teste que ela fez com as atrizes foi esse. Falar, me conta aí uma história da sua família, ou inventa, me conta uma história sobre morte, entendeu? E aí, a partir disso, ela é isso, você começa a perceber olhares, começa a perceber como a pessoa se movimenta, o que daquilo faz sentido para os seus personagens. Eu sempre gravo os testes, porque tem gente que é melhor ao vivo do que na câmera e vice-versa, sabe? Tem gente que é melhor na câmera, e tipo, você vê ao vivo e você fala, ok. Mas aí você vai ver o vídeo e fala, nossa, essa pessoa tem uma presença muito grande na câmera, sabe? Ela cresce assim na câmera. E isso é uma coisa que dá para aprender um pouco, né? Tem a ver com, com técnicas, mas que eu também acho que tem coisas naturais, assim, né? Tem gente que fica melhor na câmera e tem gente que não, mas também tem técnicas para isso, né? E a dinâmica de preparação, né? Que tem a ver com enfim, eu geralmente faço uns alongamentos, assim, de corpo mesmo, tipo essas de ginástica, sabe, gente? Antes de fazer exercício. E umas conversas também, eu vou falar mais específico dos filmes, mas a gente pensa também em situações com o elenco e ensaio das cenas. E uma coisa também que eu sempre tento fazer, se possível, é ensaiar no cenário, no lugar que vai ser gravado. Nem sempre foi possível, porque são lugares que a gente aluga, né? Então você não tem como ir lá e ficar lá ensaiando, porque às vezes é tipo casa da pessoa, sabe? Ela vai te alugar por 1 ou 2 dias, ela não vai te alugar para você ir lá a hora que você quiser. Mas é algo que faz diferença, assim, o elenco já estar ambientado, ter essa oportunidade de gravar no local é legal, porque no dia da gravação acaba sendo tudo muito rápido, assim, sabe? E você tem que gravar cenas, tem que gravar muita coisa, e isso acaba se você for ainda ambientar todo mundo ao local, leva um tempinho. Mas se não for possível, tudo bem, dá para gravar, dá para ensaiar num lugar que seja parecido, sabe? Por exemplo, vocês têm uma cena numa cozinha, né? Que tem uma mesa, uns diálogos de mesa, sabe? Tipo, acha uma mesa para gravar, para as pessoas já, para o elenco já ter essa espacialidade, sabe? Essa coisa de, então essa pessoa vai estar mais ou menos aqui, essa pessoa vai estar mais ou menos aqui. Isso ajuda, assim, que você não precisa sair do zero, né? Tá. Vocês viram o Brasil-Holanda, né? A Angélica passou para vocês. Uhum. Aí eu vou passar o link e eu queria que vocês vissem O Fim do Verão, que é um outro curta que eu fiz, porque aí eu falo a diferença de como foi a preparação de elenco e os ensaios nesses dois filmes, porque foi bem diferente, assim. E acho que pode ser legal, assim, passar o link aqui para vocês. Daí acho que eu espero aqui, né, Angélica? É isso. Isso. Me manda, você consegue me mandar no WhatsApp também? Manda, peraí. Por favor. Aí, gente, como a gente vai assistir o filme todo, cada um assiste no seu, clica e depois volta aqui para o Zoom. Podemos fazer assim? Sim, por Então, mim pode ser. então fechou.
Bom, o fim do verão, quando eu fui fazer os testes dele, tanto os testes quanto o ensaio, né? Ele foi feito. Eu sempre pensei muito em jogos, assim. Como o filme tem esses jogos, né? Tem a Jenga, tem a hora que as meninas estão meio brincando. Foi uma forma que eu achei para. Já tinha no roteiro isso, né? Mas também uma forma de ensaiar o texto de uma forma um pouco mais natural, sabe? Então a gente fazia esses jogos, tinha jogo com bola, sabe? Jogava bola, o outro falava o diálogo mesmo, ou até sobre outras coisas. Tinha um dia que a gente se encontrava no lugar onde a gente ensaiava, né? Na sala onde a gente ensaiava. Esse filme eu não consegui ensaiar no set, porque era uma casa que a gente ia alugar só para gravação. Então, realmente não deu, assim. Mas aí a gente fazia esses pequenos jogos. Mas era muito baseado no roteiro mesmo, no texto, nas ações do texto. E se vocês perceberem, né, o menininho menor, o Bruno, ele era muito, ele queria muito decorar todas as falas, assim, ele tinha muito essa coisa de falar a fala do jeito certinho. E isso tá no filme, né? Assim, depois, conforme a gente foi gravando, ele foi ficando um pouco mais livre com isso, né? Até aquela hora que ele fala do machucado nojento, isso foi ele que inventou, assim, não tava no roteiro, mas ele tinha essa coisa de falar muito a fala certinha, sabe? E isso me fez pensar depois, quando eu fui gravar o Brasil-Holanda, que foi o filme que vocês viram, acho que há 2 semanas, né, Angélica? Algo assim. Que eu não queria passar as falas, porque assim, para mim é mais fácil conversar com pessoas da minha idade, da mesma forma que para vocês é mais fácil conversar com pessoas da idade de vocês. Então, tinha essa coisa da diferença do diálogo, né? Não só também porque nós éramos pessoas desconhecidas, né? Assim, eles tinham me conhecido pro filme, assim. Então, quando eu fui fazer o Brasil-Holanda, eu já quis fazer de uma forma diferente, eu já quis até porque ele não era um filme em que a personagem tem tantas cenas assim de diálogo, né? Tem muitos momentos que ela tá sozinha ou que ela tá em silêncio. Eu quis primeiro estabelecer uma relação com a atriz principal, que é a Duda, né? E o teste, no caso dela, foi diferente também. Eu não dei texto no teste que eu estava fazendo para a principal do Brasil-Holanda. Era mais um jogo, assim, eu mostrava umas imagens e ela me falava o que aquelas imagens, o que ela pensava daquela imagem, sabe? Ou ela escrevia uma história. E a partir disso, além de ver esse olhar dela, né, ver se eu conseguia ver a personagem ali, eu também via se eu e ela a gente conseguia se conectar, sabe? Se eu conseguia conversar com ela de uma forma mais natural, sabe? E ela comigo também. Porque isso é importante, né? Principalmente quando a gente está lidando com atores, atrizes crianças ou que estão em começo de carreira, até a gente, quando está num começo de carreira de dirigir filmes, né? Com certeza, você ainda não tem todas as ferramentas, você ainda não tem as técnicas, sabe? De pedir exatamente o que você quer, de saber pedir, né? Porque uma coisa é falar, sorrir. Outra coisa é tipo, você precisa demonstrar que você está muito triste por dentro, sabe? Isso é muito difícil e pode ser de muitas formas, sabe? Pode ser ficando extremamente quieto e olhar para baixo, ou pode ser socar uma parede, sabe? Assim, tipo, é importante achar formas de passar isso para o seu ator, para sua atriz, de uma forma mais concreta, sabe? E aí, quando eu fui fazer o Brasil-Holanda, eu tive uma ajuda de um preparador de elenco na pré-produção. E a gente fez umas dinâmicas, eu e a Duda, que era a atriz principal, né? Que eram umas dinâmicas mesmo de alongamento, tinha uma que a gente sempre fazia que era de espelho, assim, que a gente ficava uma na frente da outra. E aí tinha uma hora que eu dava os. É meio tipo. Meu mestre. Como é que chama aquela brincadeira? Não, o mestre mandou? É isso? Que uma pessoa faz e as outras têm que fazer igual, sabe? Daí eu ia acompanhando ela, uma hora ela ia me acompanhando.
E depois que a gente foi, na terceira vez, eu acho que a gente se viu, que a gente foi de fato ensaiar as ações do roteiro, sabe? E mesmo com os outros atores, esse preparador de elenco pensou em dinâmicas, por exemplo, tinha essa família, né? No Brasil, Holanda tem a irmã, né? Ela tem essa relação com a irmã que vai casar. Então ele pensou dinâmicas de irmãs, tipo uma contando um segredo para outra, assim, que é uma coisa que não tem no filme, mas que fez elas ficarem mais ambientadas entre si, assim, sabe? E eu não sei como é isso, vai ser isso hoje com a pandemia, né? Eu acho que vocês não vão poder fazer tanto essas dinâmicas físicas, né? De interação entre os atores, atrizes e vocês. Acho que vai ser de uma outra forma que isso vai ter que ser feito, mas eu recomendo as duas coisas, assim, pensar em jogos é legal, deixar a pessoa um pouco mais livre para se mostrar é legal também, sabe? Às vezes, como eu disse, tem coisas da personalidade da pessoa que são interessantes para o seu personagem. Claro, você não vai falar, não vai copiar a pessoa inteira ali, né? Tipo, mas acho que dá para adaptar certas coisas sem necessariamente mudar completamente sua narrativa, sabe? Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Não. Na minha parte, não. Tá. Vou compartilhar aqui de novo, então. Bom, eu falei do fim do verão. Brasil e Holanda foi isso, que foi um processo diferente, assim, só para mostrar também que existem processos e processos, sabe? Assim, para lidar com o elenco, enfim, se vocês também tiverem interesse de participar de teste de elenco, isso varia muito, sabe? De como vai ser feito. Então, mas para dar esse exemplo. A Duda, essa do Brasil e Holanda, ela era atriz. A Beatriz é do Fim do Verão? Não, a do fim do verão é a Natália, mas a Natália não era atriz, ela não é também, assim. Ela foi fazer o teste meio. Alguém passou o contato para a mãe dela, ela nunca tinha feito teste, mas eu gostei do jeito dela, assim, ela respondia bem, assim, eu pedia para ela fazer uma coisa, ela entendia, assim, então, mas ela nunca tinha feito, ela tinha feito, acho que quando ela era criancinha, ela tinha feito umas fotos, assim, sabe, de publicidade, mas quando ela era bem, bem menorzinha, assim, mas depois até do fim do verão, ela nunca mais fez nada, assim, hoje ela já tá na faculdade, né, faz direito. A Duda, o Brasil Holanda foi o segundo filme dela. Na verdade, o irmão da Duda é ator, que é um irmão menorzinho, assim, até. Ele faz bastante coisa, ele fez até uma série da Globo no ano passado, que é o João Pedro. E aí a Duda começou a fazer teatro com o João Pedro, assim. Mas quando ela foi fazer o Brasil Holanda, ela tinha acabado de começar a fazer teatro, assim. Então, ela tinha feito o Ferrugem, né, que é um filme que foi gravado aqui no Paraná, e ela tem um papel pequeno no Ferrugem. E aí, como era a mesma produtora do Ferrugem e do Brasil Holanda, eles falaram: "Ah, tem essa menina que fez o Ferrugem, dá para chamar ela se você quiser ver". E daí eu chamei ela, também umas outras meninas para fazer o teste, assim, mas foi meio que isso, assim. Era o segundo trabalho dela. Tá. Bom, daí a gente entra na forma do filme, que é pensar exatamente como contar essa história, né? Como transformar isso em imagens. Isso tem muito a ver com a atmosfera da narrativa, como eu falei, tem muito, muito a ver também com o gênero, porque o gênero do filme estabelece os códigos, né? O que você vai usar nele, assim, até tipo de enquadramento, cor, o tempo do filme, né? Por exemplo, tem muitas comédias que você tem um tempo um pouco mais acelerado, os filmes de aventura, de ação também
são tempos mais acelerados, os dramas são um pouco mais, num ritmo mais lento, os filmes de terror e suspense, né? Até estava pensando para fazer essa aula aqui com vocês, que os filmes de terror e suspense vão muito para um lugar de cores escuras, né? De pouca iluminação. Não que você não possa fazer o oposto, né? Tem um filme do ano passado que chama Midsommar, que é O Mal Não Espera a Noite, que é um filme todo de dia, é um filme de terror todo de dia, e todo feito em tons clarinhos, assim, sabe? Rosa, azul bebê, assim. Mas ele foi um marco, porque a gente está muito acostumado a pensar o gênero do terror, do suspense, como uma coisa mais sombria, né? Assim, indo pro... Porque também é mais fácil você criar essa atmosfera, essa coisa do medo, né? E para mim, o que funciona muito quando eu vou pensar essa forma do filme é pensar na personagem principal, assim, o que que eu quero mostrar dela, como eu quero colocar ela no filme, assim, por exemplo, Brasil-Holanda, ele é todo gravado, quase todo, né? No ponto, a câmera tá na altura do olhar da personagem, assim. A gente tá ou um pouquinho acima, assim, mas a gente tá quase todo o filme na altura do olhar dela, porque tem a ver, para mim tem a ver com a gente experienciar isso com ela, sabe? É a experiência dela que eu tô querendo mostrar, esse pequeno evento na vida dela que muda algo dentro dela, né? Então, para mim era muito importante que essa câmera não fosse muito alta, sabe? Porque eu também poderia fazer isso, poderia colocar a câmera num olhar de adulto e daí você tá vendo aquilo de cima para baixo, sabe? Mas para mim era importante estar com ela, sabe? Estar próximo dela. Então, isso influenciou na escolha de enquadramentos, né? De planos, na direção de fotografia completamente. No Fim do Verão, que vocês acabaram de ver, por exemplo, tem uma cena que tem um plano de cima para baixo. Não sei se vocês lembram, mas que a namorada do primo tá vendo ela do segundo andar e ela tá embaixo, perto da piscina. E aí ela tá bem pequenininha, né? E, por exemplo, nesse plano, eu quis mostrar isso, que naquele momento ela tá se sentindo muito pequena, sabe? Ela tá sendo vista de cima para baixo. Isso acho que vocês vão estudar melhor no módulo de direção de fotografia, né? Mas que dependendo de onde você coloca a câmera, você muda completamente o formato do rosto, do seu ator ou da sua atriz, você muda a percepção, sabe? Que o elenco vai ter que o espectador vai ter sobre ele, assim. Então são essas pequenas escolhas de forma de filme, sabe? Você pensar, que nem eu vi a decupagem, né, Angélica? Você me mandou uma primeira ideia de decupagem. Pensar quais são os planos que são close, sabe? Se é interessante para vocês usarem essa coisa do plano fechado no rosto da pessoa, né? O close como linguagem, quais são os momentos que são mais interessantes para usar isso, sabe? Porque às vezes pode ser que não dê para gravar a cena inteira, sabe? Não dê tempo mesmo de gravar a cena inteira no personagem só fechado. Mas aí tem um momento ali que você acha importante que o espectador veja o rosto a expressão muito próxima desse personagem, sabe? Ou até tem muitos objetos, né? Plano detalhe de objetos, assim. É sempre interessante pensar em ação quando você vai colocar plano de objetos, sabe? Assim, uma ação importante com aquele objeto, porque senão às vezes fica meio solto, assim, depois é difícil você editar, sabe? Um plano só o objeto, mas tem coisas, se o objeto é muito importante realmente para a narrativa, como vocês têm o caso da escritura ou do batom vermelho, isso é interessante ter, assim, mas pensar um momento em que esse objeto seja privilegiado, sabe? Que nem no Brasil-Holanda tem a caixinha de fósforo, né? Que depois volta no final, assim. Então você vê ela no primeiro tentando acender, e daí no final ela consegue.
E aí pensar como usar isso junto com a personagem, sabe? Em relação aos personagens. Essa é a forma como eu penso decupagem, assim, né? Pensar primeiro a partir da personagem principal e o que eu quero mostrar disso, assim. Eu posso querer mostrar, por exemplo, no Brasilando eu poderia ter feito uma decupagem toda para mostrar ela como oprimida, sabe? Por aquela família, mas não era essa tanto a minha intenção, sabe? Eu queria estar livre com ela no meio daquela família. Mas aí, se eu quisesse mostrar ela como uma personagem oprimida pelaquela família, a decupagem seria outra, assim, sabe? Seria um outro estilo de gravação. Provavelmente eu colocaria ela muito mais perto de paredes, assim, tipo, meio encurralada, por exemplo, sabe? Assim, que não é o caso, assim, eu gosto dela estar livre, né? Passando, assim, por essas transições dentro da casa. Então, esse é só usando o meu trabalho como exemplo, né? Que é mais fácil falar, assim, do que falar dos outros, assim. E os meus filmes, basicamente, eu gosto muito... Enfim, todo diretor, diretora tem algumas preferências de tema. Isso nem sempre... Tem gente que não, assim, que tem mais uma preferência de abordagem mesmo, preferência de gênero. Eu, até agora, tenho feito muitos filmes sobre mulheres, né? Mulheres jovens. E tem muitas questões também de trama de amadurecimento. Por exemplo, o A Vitoriosa de Vocês é uma trama de amadurecimento, né? Ali da personagem também. É uma trama de superação, mas também de amadurecimento dela. É um tipo de filme que eu gosto muito. E eu tenho também uma questão de gostar de espaços fechados para gravar, assim. Como vocês viram, tanto o Fim do Verão quanto o Brasilândia se passam em casas, né? Assim, em tempos específicos, né? Tipo, uma tarde, um dia. Eu gosto dessa limitação, eu gosto de pensar nesses pequenos, pequenos momentos da vida, assim, sabe? Tipo, não que, enfim, tem muitos filmes que eu amo, que são de dias, que, enfim, passam anos na narrativa, sabe? Não é isso. Tô falando que eu gosto de pensar esses pequenos momentos da vida que a gente não sabe que vão ser importantes, ou às vezes sabe, mas que fazem muita diferença. Depois você vai pensar, né? Mais pra frente, assim. Eu gosto de pegar esses pequenos, nos curtas, né? Principalmente porque você tem um tempo limitado para pensar. Então, se você for passar muitos anos num curta, é muito difícil, assim, sabe? Assim, dias você consegue, meses até, mais ou menos. Mas, tipo, se você for lidar com uma mudança de anos num curta é bem mais difícil, assim, até para mudar ator, né? Mudar caracterização, isso dificulta um pouco. Mas é possível também, tá, gente? Não tô falando que não é só o meu gosto, assim. E aí o que eu acho também muito importante é a questão das referências, né? Tanto artística quanto teóricas. Eu vi que vocês fizeram um mood board, eu vi o do Assombrada Herança. Eu trouxe vou só mostrar alguns exemplos aqui de coisas que eu mostro para a equipe, por exemplo, antes da gente gravar, que eu falei, né, que dava um pouco a ideia de cor e de cor, de enquadramento, até assim. Ai, peraí. Deu certo. Desculpa, gente. Por exemplo, essa aqui era uma fotógrafa que eu já seguia, assim, na época era o Flickr, né? Mas hoje tem o Instagram, o Pinterest, Tumblr, acho que ninguém usa mais, né? Não sei. Não muito. Imaginei. Mas hoje o Instagram, por exemplo, essa fotógrafa, a Olivia B, ela tem Instagram, sabe? E na época eu gostava muito das fotos dela, que traziam essa coisa meio de juventude, assim, e aí eu fui pegando várias fotos que eu achava interessantes, como o filme tinha piscina, tinha primos, né? Essa coisa de diferença de idade. Então daí tinha essa.
do fim do verão. Eu também achei esse... Também tinha essa gravura, que era de um artista daqui de Curitiba, que eu gostava bastante, assim, achava que tinha a ver com o filme, sabe? Assim, eu vi que ele postou e aí eu falei, ah, olha, isso me lembra o fim do verão. E daí, se você prestar atenção, o figurino da protagonista tem exatamente essas cores, né? A camiseta, assim. Isso é uma pintada? Oi? Isso é uma tela pintada? Uma pintura? É uma pintura Ah, pequenininha. E do Luiz Laroca, que é um artista daqui. E aí o Alex acabou achando, que era o diretor de arte, acabou achando uma camiseta que tinha exatamente as mesmas cores, assim, sabe? E, e aí ele falou, eu lembrei, acho que tem a ver, tinha super a ver, assim, que eu tinha mostrado para ele antes, até bem, bem antes. Então, mas isso vocês já fizeram, né? Vocês trouxeram o mood board, que eu achei bem legal, o que vocês montaram. Essa aqui é de um outro filme que eu não mostrei para vocês, mas posso mandar depois para Angélica, que é um outro curta meu, que é o Noite Púrpura. E a referência de imagem que eu tinha era essa foto de chão aqui, assim, que se eu não me engano também é da Olivia Bee, a mesma fotógrafa das outras fotos. E eu tinha muito essa ideia de cor, assim, olhando para essa foto, eu pensei, isso me lembra um pouco. Na época ele nem chamava Noite Púrpura, ele tinha um outro nome, deu, mas me faz pensar no filme, assim. E acabou que tem uma cena que tem umas luzes, assim, mais coloridas, que vai para perto disso, assim, a blusa da personagem, de novo, tem um pouco esses tons pro roxo, pro verdinho, assim, então foram coisas que foram guiando, assim, é muito importante compartilhar isso com a equipe de vocês, que nem vocês fizeram livros também, é bem legal trazer livros sobre o tema, música, eu sou muito inspirada por música, assim, qualquer tipo de música, sabe? Não precisa nem tocar no filme, pode não ter nada a ver, mas de repente tem uma letra naquela música que você acha que tem a ver com o tema do filme, sabe? Isso é legal trazer, porque é isso, as pessoas, como diretora, você precisa ajudar as pessoas a visualizarem também o que está na sua cabeça, sabe? Por mais que isso no começo seja meio abstrato, existe um caminho para isso ir ficando mais concreto, sabe? Com o tempo, assim, definindo. Por exemplo, quando o elenco é definido, é impressionante como o filme fica mais concreto na nossa cabeça, sabe? Porque aí você consegue ver pessoas falando os diálogos que você escreveu, sabe? Assim, você consegue ver pessoas se movimentando, não só alguém que você pensou que pode ser enfim, pensei esse filme alguém tipo a Meryl Streep, alguém tipo a Débora Seco, sabe? Sendo atriz. Mas não vai ser, provavelmente, sabe? Mas aí você. É. Não, mas também pode ser legal que não seja, sabe? Daí você descobre uma outra pessoa que vai ser mais interessante, sabe? Para fazer seu filme. E tem um outro olhar, tem uma outra cara. Então as coisas vão ficando mais concretas. O mais próximo que você vai chegando da gravação, assim, sabe? Elas vão ficando mais concretas mesmo. Aí, voltando pro. Não. Interromper aqui. Agora voltou em você. Tá. Não, só para eu fechar direito ali. Ai, gente. Fechar tudo.
Pronto, foi. Desculpa. Aí aqui nos meus primeiros, enfim, minhas primeiras aulas de direção na faculdade, isso era uma das, enfim, tinha até uma professora que dava uns exercícios meio desafio, assim, pra gente, que tinha essas especificidades. E aí uma delas era uma locação, que pode ser também um cenário, enfim, vários cenários no mesmo lugar, sabe? A questão é não ter que se deslocar muito, sabe, para gravar, assim. Então, que nem vocês vão fazer a Vitoriosa na escola, né? Assim, Isso. mas uma locação, daí de 1 a 3 personagens com falas, assim, no máximo. Isso era também um dos desafios que a gente tinha. Pensar histórias que pudessem ser contadas com poucos personagens, porque daí você tem menos trabalho no começo, né? Quando você está começando a dirigir, começando a gravar filmes, você tem menos trabalho com ensaio, menos trabalho com elenco, assim, de escolha. Quando você tem cenas com muito diálogo, você tem que repetir algumas vezes, assim, sabe? E então, quanto menos personagem tiver, tem mais chance de dar certo, assim, sabe? Só essas. Mas são dicas também, tá? Não precisa Não, mas levar. a gente tá criando, inclusive, essa parte dos personagens. A locação a gente já criou com isso em mente, assim, né? De ter no máximo 2, mas aí mudou para 1. Agora, os personagens a gente vai, principalmente na Assombrada Herança, a gente vai ter que cortar. A gente cortou a cena do Chico com os irmãos, aí já não é mais os irmãos, é só a irmã. Estou avaliando também cortar a cena quando ele toma chá com a Anitta, cortar a cozinheira, ser direto ele e ela, Uhum. porque daí já são, né, já diminui, já melhora. Sim, sim, com certeza. Aí reduz para com fala 3. Vai ficar mais fácil mesmo. Sim. Uma coisa que eu achei do Assombrada Herança ali, que eu até anotei, que acho que dava, enfim, também escolha de vocês, né, gente? Mas que dá para cortar a cena 2 ali, dele descascando alguma coisa. Esqueci. Que na verdade ali naquela cena o detalhe não é o descascar em si, mas ele pegar só um pouco para ele. Mas é pensar, né? Se não vai ter mais a cena com os irmãos, vai ser. É só porque eu fiquei. Enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. Foi só uma cena porque eu pensei que tem os dois. Tem duas cenas do trabalho dele, basicamente, assim, né? E se você. Ou, enfim, ter uma escala de importância nessas cenas, se alguma precisar cair, assim, foi só. Porque eu também anotei isso como sugestão engraçado, de tirar os irmãos, sabe? Porque eu pensei, vixe, vai ter muita gente nessa cena já, sabe? Assim, já tem muitas pessoas, né? Já tem pessoas no roteiro que dão conta do drama do Chico, né? Dele, dessa opressão dele, né? E tal, então. Mas, enfim, só uma coisa que eu divaguei. Aí tinha essa decupagem simples, que é o plano geral ou médio, né? Porque o plano geral a gente costuma pensar que é que aparece as pessoas de corpo inteiro, mas tem lugares que não dá para aparecer a pessoa de corpo inteiro, né? Então tem que ser um plano americano, que é um plano da coxa para cima, um plano médio. Principalmente quando você está em lugares fechados, às vezes você não consegue fazer um geralzão, né? Você não tem espaço para pôr a câmera e todo mundo ali. Então, e daí plano e contraplano, né? Que é das pessoas conversando, assim. Isso era. Eu tinha um exercício no começo, na minha primeira aula de direção da faculdade, que era isso. Um roteiro, máximo 3 minutos, uma locação, 1 a 3 personagens, plano e contraplano. Tipo, o filme tinha que ter todas essas coisas, assim, sabe? Tinha que cumprir todos esses requisitos.
E, e foi legal, porque foi interessante. Foi talvez foi o primeiro filme que eu dirigi na faculdade, né? E eu comecei a ver quanto tempo demorava para fazer cada plano, para montar mesmo, para ensaiar diálogo. Então, eu fiz outros tipos de plano também para aquela cena. Era uma cena que se passava só num quarto, assim, um casal num quarto. Mas eu descobri ali o quanto era difícil, sabe? Assim, o quanto tempo levava. Não, enfim, era difícil porque era novo também, né? Mas entender mesmo essa dinâmica, né? E daí, como eu falei lá no começo, né, que a Gabi até perguntou do organismo vivo, e com as coisas o máximo possível definidas para a gravação, assim, tipo, o máximo que vocês conseguirem se planejar. Não recomendo deixar coisas para decidir na gravação. Às vezes que eu fiz isso foi péssimo, porque tinha muita coisa acontecendo, eu tinha que lidar com outras coisas e não sabia direito como ia gravar uma cena, sabe? Então, nem que seja para mudar, você vai ter que mudar coisa, vocês vão ter que adaptar. É isso, as coisas vão acontecer para ajudar ou para atrapalhar, e vocês vão ter que se adaptar a isso, mas ir com o máximo organizado possível, assim, porque porque se vocês deixarem para decidir tudo na hora, não vai dar tempo, assim, vocês não vão, não vai ser possível gravar o básico, sabe, para contar a história. Se for, porque leva tempo mesmo, leva tempo para você entender onde vai pôr a câmera, para ensaiar um pouco com os atores, para ter um tempinho ali da equipe entrosar, sabe? Isso vai levar um tempinho. Então, se você ainda for decidir como vai gravar, mas vocês não vão fazer isso, né? Vocês já estão super se preparando. Então, Amém, amém. não, vocês já estão, eu vi já o roteiro técnico, vocês estão se preparando para estarem preparados, né? Exatamente. Assim. Mas é só para levar para a vida, assim, porque até quando às vezes, tem um professor que às vezes me chama para conversar, falar na faculdade, né, que eu estudei, e daí ele sempre me fala, fala para eles que não é para deixar para decidir coisa na hora da gravação, porque tem um pouco essa tem a mágica do cinema, né? Tem coisas incríveis que acontecem, como eu falei, assim, de tipo, você não conseguir gravar num dia e no dia seguinte a luz é melhor, sabe? Isso acontece, mas você não pode ir esperando que vão acontecer essas mágicas o tempo todo, sabe? Assim, porque não vai. Você tem que gravar um filme, né? Você tem que contar uma história. Isso é para isso que vocês estão gravando, né? Para isso que vocês estão fazendo isso. Então tem que focar, assim, tem que ter um pouco de foco. Claro, esteja aberto, organismo vivo, as coisas vão acontecer. Mas estejam o máximo preparados possíveis, assim, o que for possível preparar melhor. Aí eu acho que já acabou, não sei se acabou o tempo, acho que já acabou, né? Já, a gente passou um pouquinho já. Tá. Na verdade eu trouxe o baile, que é da Cíntia, do Mit Bitar, que é uma realizadora de Santa Catarina. Eu vou passar o link para vocês. Para mim é um dos filmes que eu acho mais interessantes dos últimos anos como direção, assim. Na verdade eu trouxe ele, se desse tempo, né, para a gente discutir até, porque ele é filmado de um jeito muito específico. Assim, o formato dele na tela é muito específico. E aí eu queria que vocês vissem assim e pensassem. Não vou falar aqui agora, né? Depois vocês podem discutir se quiser, mas por que que ele é filmado desse jeito específico, sabe? Porque ele é filmado de um jeito muito específico que tem a ver com o tema da narrativa dela, com o tema da história. E eu acho muito legal, assim, o jeito que a Cíntia fez. O filme é muito legal. Então, para pensar a direção, assim, para pensar essas escolhas, né, que vocês, como diretores, diretoras, vão fazer aí, pensar a melhor forma mesmo de contar a sua narrativa, assim. Acho que é isso. Alguém tem uma pergunta?
Falei um monte. Foi ótimo. Alguma dúvida, galera? Não. Eu acho que foi bem interessante, Carol. Acho que deu para a gente criar uma ideia melhor assim do trabalho do diretor, do que ele tem que pensar. Porque eu até comentei na última aula, quando a gente começou a oficina, ninguém queria ser diretor. Todo mundo queria ser, tipo, ator, queria ser roteirista, queria mexer com a fotografia, mas ninguém queria ser diretor. Aí eu, como assim, gente? Vocês não querem ser donos do filme, né? O maior cargo. Então, acho que eles estão. É um despertar, sabe? Esse despertar criativo e onde ele pode levar, né? Então, a gente É viu. muito divertido. É muito divertido dirigir, gente. É muito legal pensar, assim, como contar as histórias. Claro, todo o processo é muito interessante, né, de fazer filmes. Eu adoro, né? Senão eu não tava fazendo. Mas porque é difícil, né? E até o mercado não tá muito bom para trabalhar com direção, por exemplo, assim. Quem trabalha como direção, com direção trabalha em outras funções também, porque nem sempre você tem os filmes para dirigir, mas eu gosto muito. Desculpa, te interrompi, gente. Não, é só dizendo que eles são jovens, né? Jovens, assim, bem mais jovens do que eu e você, assim, quando até você fez uma faculdade para daí despertar o interesse de Sim, estudar, fazer uma segunda, né? Então, eles estão com tempo para experimentar, para criar, para se inspirar, para pensar em projeto próprio, né? Aproveitar esse cenário aqui de Londrina. Eu sempre falo isso, que tem muito projeto sim. para iniciação artística. Isso é assim, é absurda a oportunidade que tem aqui. Então, ainda mais, né, eles que estão vendo o processo todo e tentando pensar na mensagem que eles querem divulgar, né? Gravar um filme para quê, por quê? E começar a pensar nisso, assim. Então, acho que essa conversa hoje deu para alimentar, para eles conseguirem chegar nesse lugar, sabe? Ah, Então, legal. Não, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar aí nesse processo, também tô disponível, assim, se quiserem perguntar, trazer alguma coisa mais específica, uma outra mais para frente, assim, pode ser também, assim. Aqui eu fiz meio um panorama, né, a partir do meu processo, mas tô aberta, gente, porque vocês precisarem. a gente que super agradece a sua presença, a sua participação. E a gente segue. Vamos, semana que vem tem mais um encontro, aí entra férias. Aí eu não sei o que acontece. Vamos esperar. Mas eu vou conversar com a Lauriane, com a diretora, e a gente vai pensar numa forma de seguir aí no segundo semestre com coisas mais práticas, né? Mas Ah, é um sim, mas vai dar certo. Amém. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. A Gabi saiu um pouquinho antes que ela tinha médico. Mas então, semana que vem a gente se fala. E, Cauane, eu te chamo pelo WhatsApp para falar do exercício, tá bom? Então, obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, Tchau. gente, obrigada. Foi ótimo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.